Humberto Ferretti, pergunto a você e ao nosso ouvinte querido, ouvinte querida, se lhe oferecessem um investimento que para cada R$1.000 que você colocasse no começo do ano, você recebesse R$1 milhão no final do ano, você faria o Pix ou pensaria duas vezes? Eu desconfiaria. Pois é. Você desconfiaria. Você não acha que investimento tem um certo limite? Não dá para dizer qual é o limite. É como a tal da pornografia, que dizem que é difícil definir. Você sabe quando está vendo, você fala, pô, isso aqui eu acho que é pornografia. Pois quando você tem um retorno, ele pode ser muito bom, ele pode ser bem bom, mas pode ser pornográfico. 1.000 dando 1 milhão. É um absurdo em um ano, a menos do que isso. Então, pois apareceu no meio dessa investigação do Banco Master um fundo que registrou uma variação deste tamanho. Tinha lá 10 milhões e era 10 bi. Mas peraí. Eu não fui convidado para aplicar, Humberto Ferretti não foi, você, ouvinte querido, ouvinte querida, não foi. Mas tem uma turma que é paga para olhar essas coisas. Não me refiro ao pessoal envolvido na operação do Banco Master, da REAG, investidora, né, que cuida de fundos. Eu me refiro a uma turma que ganha salário público, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Ela tem que olhar essas coisas. E a lista de operações suspeitas envolvendo o Banco Master, e quando eu falo operações suspeitas, é porque estão na fase de investigação. Não dá nem para dizer que são operações comprovadamente fraudulentas. Mas você olha o volume de informação e os dados e você fala, bom, se não for fraude, me arruma outro nome. E eu uso. Mas, por enquanto, é tudo muito complicado. Então, você tem o Master emprestando bilhões e bilhões para empresas de fachada, que daí aplicavam em fundos administrados pela tal da REAG. Os dois foram liquidados. Hoje, aliás, liquidaram o tal do Will Bank, que também era do grupo. Tentaram ver se alguém queria comprar e tal. Acabou que ninguém comprou. Também fecharam. Aí esses fundos compravam ou ativos ruins ou praticamente sem valor, só que por um valor absurdo. E aí o dinheiro voltava para o Master, mas ele já voltava para o Master registrado como um ativo bom. Quer dizer, ele emprestava dinheiro para a pessoa comprar um ativo ruim que era valorizado e voltava como ativo bom. Que nome tem isso? Né? Bom, o Banco Central liquidou o Master. Mas será que a luz amarela e a luz vermelha não estavam acesas e ninguém viu? Sabe acidente de trem? Quando o carro vai passar, toda hora a gente vê na televisão, toda hora a gente vê nas redes sociais. Você ouve aquele blém, 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 o cara meio descuida, ou às vezes não tem a cancela, vai e o trem pega. Só que a cancela é a CVM. Tem que ter uma cancela lá para que o carro não passe. Então, você tem casos de carteira fictícia de crédito, você tem empréstimos que não fazem sentido, você tem ativos que se transformam, como eu acabei de descrever, 1.000 vira milhão, só que no caso 10 milhões vira 10 bilhões, aí o sujeito compra um terreninho que vira um terrenão, aí compra ações de empresa que não vale nada e entra nos ativos como se valesse uma fortuna. Enfim, uma loucura. Só que aí, e nós vamos falar naturalmente da capacidade do Estado e do papel do Estado, só que aí a gente está diante de uma oportunidade. A gente pode ficar xingando, e tem que xingar, tem que cobrar a CVM, tem que cobrar o Banco Central, tem que cobrar o Congresso Nacional, tem que cobrar. Mas a gente pode estar diante de uma oportunidade, a gente pode estar diante de um momento em que esse escândalo descortina todas ou várias fragilidades do Estado como agente regulador do mercado, tanto na CVM quanto no Banco Central. Isso pode ser bom, porque acontecer isso com o Banco Master é melhor do que se a gente tivesse diante de um caso envolvendo um banco grande. Então a gente precisa ter a certeza, e esse é o nosso desafio, de que CVM e Banco Central
estão equipados para dar para nós a segurança de que o sistema é, a palavra eu acho horrível, mas ela é boa, rígido. O sistema financeiro e o mercado de capitais. E os dois precisam de supervisão, fiscalização, regulação. E a gente precisa ter a tranquilidade de que banquinhos são bons, bancos médios são bons, bancos grandes são bons. A gente se fia na convicção de que bancos, quanto maior é o banco, mais preocupação ele tem com o patrimônio dele, mais cuidado ele tem. Um indicador é o que eles oferecem. Ninguém num banco grande oferece para você 1 milhão para cada 1.000 investido. Não existe. Você vê isso com malucos. E depois você vai descobrir pirâmide, descobre essas coisas meio amalucadas. Bom, pois falando sobre esse assunto, essa semana, o Fernando Haddad deu uma entrevista ao UOL e ele disse o seguinte: o fato de que os fundos estão fora do perímetro regulatório do Banco Central, como você bem sabe, é a CVM que cuida, na minha opinião, esse fato deveria ser superado por uma nova regulação, uma regulação que visasse ampliar o perímetro regulatório do Banco Central, ou seja, ele quer passar para o Banco Central. A regulação dos fundos, o cuidado do fundo, a supervisão dos fundos. O governo está discutindo esse assunto, olha só. O Galípolo, presidente do Banco Central, o Messias, o advogado-geral da União, está discutindo, eu estou discutindo, o Ministério da Gestão, que ele chama de MGI, Ministério da Gestão e Inovação, está discutindo. Porque entendo, ele falando em nome dele, que seria uma resposta muito boa nesse momento nós ampliarmos o poder de fiscalização sobre os fundos por parte do Banco Central. Porque por aqui fica... Porque aí fica tudo num lugar só. Fica tudo sendo supervisionado num lugar só, que é mais ou menos o desenho dos bancos centrais do mundo desenvolvido. Disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Fica tudo num lugar só, no Banco Central, que é mais ou menos o desenho dos bancos centrais do mundo desenvolvido, disse o ministro da Fazenda, que tem mestrado em Economia, graduação em Direito e doutorado em Filosofia. É fundamental e é muito válida essa discussão sobre intensificar a regulação, né? Não dá para o Estado ter CVM e Banco Central e a gente tomar gol dos dois lados. Não faz sentido. Agora, a proposta do ministro não tem pé nem cabeça. E também não se fia, na realidade, em nenhum país sério do mundo. O Banco Central regula o mercado de capitais. Eu estou falando de, não é que em poucos, em nenhum país sério. Banco Central é Banco Central, cuida de banco, supervisão bancária, olho na liquidez, basicamente perguntando se o banco vai quebrar ou não vai quebrar. Liquidez. Então você jogar para o Banco Central a supervisão de fundos pode criar inclusive um conflito de interesse, porque para evitar uma crise de liquidez, o Banco Central pode ficar tentado a aliviar uma fiscalização aqui ou ali. Isso não é bom. Isso não é bom. Ah, mas vai fazer um Chinese Wall nas diretorias? Não. O melhor Chinese Wall é CVM, mercado de capitais, Banco Central, sistema bancário, como é em todos os lugares do mundo civilizado. Você vai achar no Bahrein uma coisa diferente, na Geórgia, mas você não vai achar nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, na França, no Reino Unido. Não tem. Não tem. É separado, CVM e Banco Central. Então, Banco Central, ele está preocupado, quer dizer, banqueiro, né? Banco, porque são coisas diferentes, não é porque mexe com dinheiro, que é a mesma coisa. Porque se fosse assim, empresa de ônibus seria também banco, no passado, né? Supermercado. Mexe com dinheiro também, todo mundo mexe com dinheiro. Você vai numa Casas Bahia, você vai lá e faz um crédito, eu quero comprar em 12 prestações e tal. Isso não tem nada a ver com o mercado de capitais. Nada a ver com o mercado de capitais. Mas tem uma financeira por trás, que tem a ver com o sistema bancário, que tem a ver com o Banco Central. Então, uma coisa é proteção do investidor, liquidez, garantia, risco de crédito. Isso é Banco Central. Outra coisa é mercado de capitais, que não tem nada a ver com isso. Então, é o gestor, é o administrador, é a custódia, é o derivativo. Nada. Não é porque mexe com dinheiro, gente. A Casa da Moeda devia ser no Banco Central também. Está imprimindo de papel moeda. Não é isso. Não faz o menor sentido. Agora, o que a gente tem? A gente tem uma CVM falha.
A gente tem uma CVM burocrática. A gente tem uma CVM que não atua de forma responsiva. Ela vê uma coisa acontecendo e a coisa vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. Aí, em vez de o Haddad aparecer e falar, olha, nós vamos fortalecer a CVM, ele fala que ele quer passar as coisas para o Banco Central, que também não tem condições. Falei aqui até ontem. Você acha que tem uma equipe lá no Banco Central gigante, esperando? A CVM tem 400 pessoas trabalhando. A SEC americana tem 4 mil pessoas trabalhando. Você acha que tem entre 400 e 4 mil pessoas no Banco Central esperando para arrumar um trabalho? Sentados numa sala qualquer, aonde futuramente vai ser o Departamento de Mercado de Capitais? Não faz o menor sentido. Não tem cabimento. Está lá a CVM estruturada, várias diretorias, várias estruturas. Se você fizer um espelho SEC, CVM, é tudo muito parecido. Em estrutura, minto. Em organograma. Em estrutura, naturalmente, não. E em prática, menos ainda. Porque aqui a luz amarela, a luz vermelha, não acende. E não adianta, então, o meu São Paulo que está indo mal, aí você passa a gestão de futebol para o pessoal do vôlei. Porque eles estão indo bem. Não faz sentido isso. O Banco Central é vôlei. CVM é que cuida do futebol. É coisa diferente. Agora você vê o seguinte. Olha só. Vou pegar um caso concreto. Que tem a ver com aquela história da valorização que eu falei. O Master, e aí tem Banco Central e CVM, tá? O Master, em abril de 2024, ele emprestou um bolo de dinheiro, quase R$500 milhões, para uma empresa dirigida por uma ex-funcionária da tal REAG. Então, você imagina, tanta gente para o Master emprestar. Ele empresta quase R$500 milhões para uma pessoa de uma empresa que também foi liquidada. As duas foram liquidadas, a REAG. Aí, pô, legal. Esse tal Ferretti, né? Vai lá, pega um dinheiro no banco, tá precisando para fazer uma coisa. Só que ele pega o dinheiro, a funcionária pega o dinheiro, e em vez de ela usar o dinheiro, por que uma empresa pega dinheiro? Por que pega um empréstimo? Você pega um empréstimo por duas razões. Ou porque você acha que vai fazer uma reforma, um investimento e tal, ou então você sabe que você tem uma oportunidade financeira extraordinária, que você está captando aquele papel a um valor mais baixo e que você vai aplicar num papel mais alto e na hora do vencimento você vai devolver. Beleza. Pois essa empresa vai e repassa o dinheiro para um fundo chamado Brain Cash, que foi criado 20 dias antes. Ou seja, não é um fundo que tem histórico, tem 15 dias de vida, 20 dias de vida e um patrimônio de R$15 mil. Aí ela repassa para o fundo. O que o fundo pode oferecer? E como é que um fundo que tem 20 dias pode estar credenciado a receber R$500 milhões? Como é que você que pega um empréstimo num banco, joga o bolo de dinheiro que você recebeu, seja R$500 mil, R$50 mil, mas no caso R$500 milhões, você joga nas mãos de um fundo que foi criado há 20 dias. Tudo bem. Você fala, bom, ok, é que eles são muito bons, eles acabaram de sair dos melhores bancos e eles montaram esse fundo, mas eles têm 30 anos de história no mercado, eles são extraordinários, beleza. Tão extraordinários que 1h30 depois, esse pessoal que recebeu o dinheiro passou para outro fundo demais. Então o dinheiro, olha que fantástico, sai do Master, é emprestado por uma empresa. Você imagina o que é você conseguir, não é R$500 milhões, 100 mil no banco. Vai no banco agora conseguir 100 mil. O cara pede seu exame de sangue, ele pede exame de imagem, né? Pede para você deixar os anéis, garantia real, você sai lá sem carro, sem celular e com uma barrica no lugar da roupa, aquela barrica de vinho, com 2 alças assim, porque você deixa tudo para poder tirar R$100 mil. Aí, uma empresa que tem o nome de participações imobiliárias, Brain Realty Consultoria e Participações Imobiliárias. O que é? É dona do quê? Do Empire State Building? Não. Ela foi lá e conseguiu R$500 bi. Que beleza, né? O Master realmente era generoso. Devia ser o banco oficial da
CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. De tão generoso que é. Bom, aí foi lá, pegou o dinheiro, aplicou no fundo, como eu falei. 1h30 depois, o dinheiro foi para outro fundo. E 3 minutos depois, foi para um terceiro fundo, chamado Hightower, que comprou papéis podres. E esse fundo que comprou papéis podres, então teve o primeiro fundo, segundo fundo, terceiro fundo. E esse terceiro fundo registrou uma variação patrimonial num prazo inferior a 1 ano, que saiu de 10 milhões para 10 bilhões. Aí te digo, tá lá, turma passeando. Não tem uma hora que a gente dá notícia assim, o assalto aconteceu a 500 metros do Palácio da Guanabara, 500 metros do Palácio dos Bandeirantes, debaixo das barbas da CVM. Você vai dizer, mas peraí, a CVM não tem os mecanismos? Se ela disser que não, notícia ruim. Se ela disser que tem, notícia ruim também. Se ela disser que tem, passou ali no radar e ela não viu. Se ela disser que não tem, também passou no radar e ela não viu. Só que numa, ela não tem os mecanismos necessários e pode fazer um investimento. E deveria ter sido esse o ponto do Fernando Haddad. Vamos fazer um aporte e vamos investir dinheiro na CVM. Só que eles pegam o dinheiro da taxa de fiscalização e botam no caixa do Tesouro. Tem lá 1 bilhão todo ano. Eles pegam e dão uns caraminguá para a CVM. Mas, a CVM tem 5 diretorias, das quais 2 estão ocupadas por titulares. 3 nomes estão por aí. O presidente não indicou, ou o Senado não aprovou. Tipo assim, dane-se a CVM. É irrelevante a CVM. Aliás, nas agências tem aí 15, 20 nomes aí, zanzando por aí também. A Anatel, a ANS, a Anvisa, o caramba, a ANAC, o diabo, ANA. Tudo aí também zanzando, porque dane-se. Espera a crise. Depois a gente vê. Agora deu a crise. CVM esvaziada. Não tem estrutura. Funcionários antigos. Poucos funcionários. Pouco orçamento. Pouca tecnologia. E os diretores não estão aí. Não vamos comparar só a CVM com a SEC em lógica de ocupação, porque é a mesma coisa. O presidente indica, o Senado aprova. É igual. O elenco, você pode discutir, mas tem ligação política lá também. Eles tentam conter, esse aqui já é meio ligado, indicado pelos democratas, esse aqui foi indicado pelo republicano. Tem a mesma discussão. Só que a SEC é mais vigilante. Por quê? Porque já foi lanhada. Porque já tomou muito pau. Tem muita história nas costas de confusão nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, um monte. Então eles são mais diligentes. Aqui, a CVM tem informe diário das carteiras dos fundos. Diário. Recebe informe mensal. Tem demonstração financeira. Ela tem como detectar giro patrimonial anormal. Ela tem como detectar fundos recém-criados recebendo um volume expressivo de dinheiro. Ela tem como detectar concentração num único ativo, que é o caso desses fundos aqui. Ela tem como conectar e detectar transferência sequenciada. Foi daqui, foi para cá, foi para cá. Ela ela pode fazer. Ela tem como identificar o beneficiário final. Ela tem esse controle. Ela tem como aplicar a lógica de que todo esse pessoal é um grupo econômico, de alguma forma. A ex-funcionária da REAG, o fundo da REAG, que passa para outro fundo da REAG, que passa para outro fundo da REAG, que volta para o Master, que sai do Master o empréstimo. Ela tem como fazer isso. O fundo que saiu de 10 para 10 bi, de 10 milhões para 10 bi, tem obrigações regulatórias pela natureza dele. E aí, dá para ver, olha isso, um fundo criado há menos de 90 dias, um crescimento de mais de 1000% de patrimônio em menos de 30 dias, um fundo com menos de 15 mil de patrimônio de capital inicial, recebe 450 milhões de reais em 20 dias. O aumento é exorbitante. O fundo, o dinheiro passeia por mais de um fundo. Ele não fica 2 horas em nenhum dos fundos. Tem nome, sobrenome, todo mundo sabe. E não acontece nada. Não aconteceu nada, porque isso foi em 2004.
A SEC, isso aí já acende uma luz vermelha na inteligência artificial. Na inteligência artificial. Não precisa nem de burrice natural. Na inteligência artificial já acende. Aqui nós temos todos os mecanismos para acender a luz amarela, a luz vermelha, a luz que você quiser. Mas não acende. Ou se acende, não funciona. Então temos um problema sim na CVM. Porque não pode, depois que quebra o Banco Master, e aí tem a ver com o Banco Central, a intervenção, você vai fazer a investigação e descobre que lá atrás, em 2004, você tinha uma bomba que estava sendo armada. Se em vez de o Banco Central em 2025, final de 2025, tivesse agido, mas a SEC lá em 2024 tivesse agido, você mataria o problema em 2024. Sem ter o comprometimento do Fundo Garantidor de Crédito no nível que ficou, porque você iria para uma fiscalização mais pesada em cima do Banco Master, lá atrás. Sem essa lambança, não teria conversa com o BRB. Então, percebe, o papel da CVM é essencial, não é lateral. Não tem que acabar com a CVM. Não tem que fazer o que o Haddad está fazendo, de fortalecer. Fortalecer o Banco Central tem, mas de transferir para o Banco Central atribuições da CVM. Ao contrário, tem que separar cada vez mais, fortalecer a CVM e cobrar a CVM. Falar, vem cá, gente, o que vocês estão fazendo aí? Tomando uísque? É um órgão, não é regulador só não, regulador fiscalizador. E isso aqui, a Polícia Federal descobriu em pouco tempo. Por que a CVM, com o poder que tem de fiscalização e de cobrar a papelama, não descobriria em menos tempo até? Porque eles teriam que mandar os papéis regularmente até a hora que eles pedissem um adicional. Polícia Federal ninguém pediu nada. Eles foram lá e arrancaram tudo lá de dentro, aquele jeito que isso a gente sabe. Aí joga nos computadores, e tem o apoio do Banco Central, tem apoio da CVM, naturalmente, também. Começa a olhar, aí eles descobriram. Pô, mas eles descobriram em 2026, eles estão descobrindo essas coisas, final de 2025. Você entende como, primeiro, não faz o menor sentido o que o Haddad falou. Nenhum sentido. Não tem pé nem cabeça. Tem que separar. CVM tem que manter separadas CVM e Banco Central. Naturalmente. Mas a CVM tem uma responsabilidade aqui que é muito maior do que parece. E os dirigentes da CVM deveriam ser chamados às falas. Porque os senhores não viram? O que o sistema dos senhores não permite que seja visto? E por que os senhores não se incomodam com o fato de não verem? Ou, o que os senhores viram e não contaram pra gente? E por que viram e não contaram? Então, tem que investigar. Tem que ir pra cima da CVM. Tem que cobrar. Como tem que ir pra cima do Banco Central também. Não é o TCU, que é esquisitíssima a interferência do TCU. Agora, o seu Haddad, a CVM está debaixo da estrutura do Haddad. O governo, o Congresso, tem que ir para cima da CVM e falar, eu quero entender. O que vocês estão fazendo aí que eu pago o salário para vocês, esse bando de diretores, esse bando de estrutura? Ah, a gente está sucateado. Tá bom, então por que vocês nunca fizeram um relatório dizendo, vai estourar, que vai estourar um escândalo aí, porque nós não conseguimos investigar nada. Pô, não consegue investigar isso que eu acabei de descrever? Esse caso absurdo de uma valorização assombrosa. Se isso passa debaixo do radar da CVM, então aí não é nem uma discussão de passar as atribuições para o Banco Central. É refundar. Vamos começar de novo. A gente mantém o nome, o prédio e começa tudo de novo. Compra um computador novo, compra um livro de economia e finanças, volume 1, volume 2, dá curso de Mobral. Gente que nem sabe o que é Mobral. Que era uma mobilização que se fazia, um movimento de alfabetização no Brasil nos anos de chumbo. É isso. Assombroso. Então, esse caso mostra que a gente tem uma oportunidade. Temos que dar bronca, temos que reclamar, temos que chamar as falas, temos que cobrar as responsabilidades, porque não é trivial. 40 bi
de fundo garantidor de crédito, me desculpa, teria saído mais barato. Não é culpa da CVM as regras do fundo garantidor de crédito, mas é responsabilidade da CVM investigar no nascedouro uma encrenca envolvendo um fundo e um banco, ou fundos e banco. Acendesse ali, talvez o Banco Central se mexesse antes. E joga a bomba pro Banco Central. Lembrando que tem COAF, lembrando que tem Receita, todas as estruturas do Estado, inclusive Polícia Federal, mas em 2004, agindo. Então é uma oportunidade, sabe? Você tem a chance de melhorar o sistema de fiscalização do mercado, como os americanos vêm fazendo a cada escândalo. A cada escândalo. Desde o escândalo dos anos 80, que eu até citei ontem aqui, envolvendo o Michael Milken, que trabalhava com junk bonds, ganhou muito dinheiro. Teve um ano que ele ganhou 550 milhões de dólares de bonificação para ele. A corretora para a qual ele trabalhava ficou com 450, porque naquele ano o lucro foi de 1 bi, ele tinha 55% do resultado na física. E a SEC foi para cima dele. Porque, não por causa dos junk bonds, mas porque eles começaram a trabalhar com inside information, começaram a proteger, enfim, rolo. E aqui teve rolo também, e não vimos. Temos que olhar para isso. Eu não sei se você concorda ou discorda, essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Se quiser escrever sobre esse assunto, escreve para a gente. 11 999 592 100.